Você fecha os olhos, respira fundo, comece. Pai, e daqui a pouco você está pensando na conta que vence amanhã. Aí você se esforça. Não, foca na oração. Volta para a oração, 2 segundos depois você está lembrando daquela conversa que te machucou. Ou daquela coisa que você precisa resolver no trabalho. E aí vem aquele peso. Eu não consigo ficar 2 minutos concentrado em Deus. E aí você se acha fraco, acha que é falta de fé. Que Deus olha para você e pensa, nem se esforçou direito. Mas e se eu te disser que não é sobre não se distrair, é sobre voltar? Você tenta orar de manhã, mas quando você tá ali, já vem aquela lista mental. Reunião, mensagem para responder, comida para fazer, criança para buscar. Você tenta de noite, mas o corpo tá exausto, a cabeça não para, você começa e apaga. Dorme fazendo oração. Aí você pensa, talvez eu não seja bom nisso. Talvez outras pessoas consigam, mas eu não. E sabe o que acontece? Você para de tentar. Porque se você não consegue fazer direito, melhor não fazer. Só que isso é uma mentira. Mentira que te rouba algo que você precisa, algo importante para você. Porque o problema não é a falta de foco, o problema é o excesso de peso. Você não se distrai porque você não liga para Deus. Você se distrai porque tá carregando coisa demais. Preocupação demais, cobrança demais, cansaço demais. Quando a alma está sobrecarregada, a mente não aguenta ficar parada. Então para de se culpar. Porque se distrair orando não te torna pior cristão. Te torna humano. E Jesus sabia disso. Ele contou uma história sobre por que a gente se distrai e sobre o que fazer com isso. Olha só. Jesus disse: um homem saiu para plantar. Ele jogou sementes, algumas caíram na beira do caminho, os pássaros comeram. Outras caíram no solo raso, brotaram rápido, mas murcharam no sol. E algumas outras caíram no meio dos espinhos. Elas brotaram, começaram a crescer, mas sabe o que aconteceu? Os espinhos cresceram junto e sufocaram. Jesus explicou: esses espinhos são as preocupações da vida, o peso do dia a dia, a ansiedade, a correria. E sabe o que isso faz? Sufoca a semente. Não porque a semente era fraca, mas porque o terreno estava cheio demais. Marcos 4, 18 e 19. Outros ainda são como a semente semeada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Olha o que Jesus está dizendo. Não é que você não quer, é que você está sufocado. E quando você está sufocado, qualquer coisa distrai. Mas isso não significa que Deus desistiu de você. Significa que você precisa tirar os espinhos. E sabe como que você faz isso? Não orando perfeitamente, mas orando toda vez. Mesmo quando você se perde no meio, mesmo quando você dá branco, mesmo quando você recomeça 3 vezes na mesma oração. Porque fé não é sentir tudo certinho, fé é voltar toda vez. Então hoje faz uma coisa bem simples. Escolhe um lugar, pode ser um canto dentro da sua casa, pode ser no carro antes de sair. Escolhe uma hora, não precisa ser de madrugada, pode ser enquanto o café esquenta, pode ser antes de dormir. E fica lá 2 minutinhos, só 2. Se você se distrair, volta. Se esquecer o que ia dizer, recomeça. Se a mente fugir 5 vezes, volta 6. Porque oração não é sobre duração, é sobre consistência. Não precisa ser longa, precisa ser real. E se você vai voltando todo dia, mesmo que seja 2 minutos, você vai perceber uma coisa: os espinhos começam a perder espaço. Me conta nos comentários qual pensamento mais te sequestra quando você tenta orar. Trabalho, conta, medo, relacionamento? E vamos orar por isso, pelo espaço que você precisa reconquistar. Então vamos orar agora. E hoje a gente vai entregar o peso que está sufocando você. Pai,
Eu confesso que minha cabeça não para. Eu tento me concentrar, eu não consigo. Eu quero estar aqui, mas eu me perco. E isso me faz sentir longe do Senhor, como se eu não fosse capaz. Mas hoje eu entrego isso, Senhor. Essa mente acelerada, as contas que me tiram o sono, preocupação com os filhos, medo do futuro. Tudo, eu te entrego tudo, Senhor, e me ajuda a tirar os espinhos, a fazer espaço para te ouvir, Senhor. E me ensina que oração não precisa ser perfeita, só precisa ser honesta. E obrigada, Pai, porque o Senhor não me rejeita mesmo quando eu me distraio. O Senhor só espera eu voltar. Em nome de Jesus. Amém. Então leve isso com você. Fé não é sentir tudo, é voltar toda vez. E se você está nessa jornada de 7 dias, se inscreve e ativa o sininho, não esquece. Porque amanhã a gente vai falar de algo que todo mundo vive, mas pouca gente admite que vive. Como orar quando você está com pressa. Quando você tem 30 segundos antes de sair de casa e acha que oração rápida não vale nada, mas vale muito. Amanhã é para você que vive correndo, que mal tem tempo de respirar, quanto mais de orar. E eu vou te mostrar que Deus não mede oração por minuto, Ele mede por coração. Se você gostou desse vídeo, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir isso. E que Deus te abençoe muito. Amém? Até amanhã.